Bom dia a todos. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Porque estás assentado Cante no trono, sempre reinando, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, com Alfa, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, a tua volta, o grande dia, o grande dia em que tu em virás. que tu virás. Então subiremos, Então subiremos, contigo estaremos, contigo estaremos, para todo sempre. para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. ansioso espero, Ansioso espero a tua volta, a tua volta, o grande dia que tu virás, o grande dia em que tu virás. então subiremos, Então subiremos, contigo estaremos, contigo estaremos, para todo sempre. para todo sempre. Aleluia. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Deus. Ó Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e queremos mais uma vez agradecê-lo por mais um dia, agradecê-lo por este privilégio que temos
de poder te buscar, de estarmos na tua presença, tendo o privilégio de te buscar. Não são poucas as pessoas que se encontram perdidas, que estão recorrendo a tantas coisas neste mundo, tentando encontrar um pouco de paz, tentando encontrar vida interiormente falando. Muitas são as pessoas entregues aos vícios, às drogas. Muitas são as pessoas que estão se lançando sobre tantas e diante de tantas ilusões, porque elas se sentem como se de fato estão morrendo por dentro. Uma vida pecaminosa, uma vida fora da tua presença, é vivida desta forma, desta maneira. E nós queremos agradecê-lo, porque não somos melhores do que elas, não somos melhores do que ninguém. Simplesmente a tua misericórdia recaiu sobre nós, a tua graça nos alcançou e fomos iluminados pelo teu Espírito para entender, compreender e crer que só há um Deus e que fora da tua presença ninguém tem vida, ninguém tem vida verdadeiramente. Quantas pessoas estão, Senhor, escravizadas e desejando mais a morte do que a vida, e nós queremos agradecê-lo, porque o Senhor é Deus, o Senhor traz vida, a tua presença proporciona vida em nós. Está escrito que conhecê-lo é o verdadeiro motivo pelo qual o homem pode se gloriar. Queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, a tua presença, queremos a tua força, queremos a tua graça, queremos, meu Deus, que mais uma vez as tuas mãos sejam estendidas sobre nós, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, que vieram aqui com o objetivo de te buscar, de te adorar, de te glorificar, de ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo mais uma vez trabalhe, opere e venha agir no nosso meio, para que os que não foram convencidos a respeito da tua vontade sejam, aqueles que estão crendo em ti e se arrependeram sejam regenerados, que haja, Senhor, salvação para aqueles que ainda não trazem dentro de si a certeza da salvação, que haja renovação de forças, que as tuas mãos de uma maneira poderosa venha trabalhar, agir, abençoar, e que a reunião seja conduzida e dirigida por ti.
Faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós. Faz dissipar, Senhor, as trevas. E torna possível que, mais uma vez, as nossas súplicas, as nossas orações sejam respondidas e que a nossa vinda aqui não seja inútil em vão, pelo contrário, e possamos obter respostas, experiências contigo, e sejamos alcançados pelas bênçãos que o Senhor preparou para nós nesse dia. Abençoe o teu povo e que o Espírito Santo possa dirigir todas as coisas. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. É que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será sempre. Sua dor será para sempre. Não será para sempre, vai passar. Deus te ouve. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir. A noite passa, vejo a luz do amanhecer que ilumina toda escuridão, mesmo que não haja explicação. Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente Feche os olhos e ore assim em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida nesta manhã. O Espírito Santo nos ilumine, nos oriente e nos abençoe. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, por favor. No livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara-se-te só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta, cante com fé. Toda luta tem sempre no final uma vitória.
mas declara sentir sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Amém. Eu queria que vocês prestassem atenção para que você seja abençoado. Eu quero fazer uma oração antes da gente buscar a presença de Deus. O que Deus espera de nós? Que a gente creia que o que Ele poderia fazer, Ele já fez. O Deus espera encontrar em nós uma fé de que Ele possa fazer muito mais ainda. Evidentemente, Deus espera encontrar em nós uma fé de que Ele pode realizar muito mais do que já realizou na vida daqueles que já estão na sua presença, na vida daqueles que vêm, começam a buscá-lo. Ele também espera encontrar essa fé. Jesus, por muitas vezes, ele dizia: seja feito conforme a vossa fé. Isso significa que a fé que cada um tem no coração, ela faz como se ela define aquilo que Deus pode fazer. Evidentemente, diz a Bíblia que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, às vezes, muitos cristãos, falamos aqui na semana passada, inconscientemente, eles limitam aquilo que Deus pode fazer em suas vidas. Eles acabam colocando como se um limite naquilo que Deus pode fazer, quando eles pensam o que Deus podia fazer já fez. Daqui para cima, daqui para frente, além disso, Ele não pode fazer. Porque essas pessoas, elas olham as circunstâncias das suas vidas e elas acabam como se analisando, medindo e definindo. Não, acho que mais do que isso não pode. Isso é péssimo, isso é horrível, porque isso impede a ação de Deus na vida da pessoa. Todos nós já ouvimos muitas vezes a respeito de Jabes. No hebraico se diz Jabez, no português é mais fácil, a gente fala Jabes. Então a história de Jabes, a gente vai ler depois, ela é contada em praticamente 2 versículos, mas se você analisar o testemunho dele e você trouxer para a sua vida, você pode abençoar muito a sua vida, porque Jabes viveu numa época muito difícil. Israel havia acabado de voltar do exílio, não havia nada favorável. O povo voltou do exílio para a sua terra, havia muitos problemas econômicos, políticos, sociais, o povo vivendo um período muito difícil. Ele viveu numa época muito difícil. E os judeus, diferente da gente e de muitos países, o judeu, quando dá um nome ao filho, aquilo vem como uma marca, ou aquele nome é dado por uma circunstância que se viveu no momento, né?
por uma circunstância do momento, ou aquele nome tem a ver com alguém, mas o nome dado ao judeu, a um filho, a uma criança que nasce, ela vem como uma marca que vai ter muito a ver, e que tem muito a ver, para influenciar o caráter e a personalidade da pessoa. Então o judeu não faz como na maioria dos países. Vai nascer uma criança, escolhe um nome bonito e dá esse nome. Não, não é assim. O judeu não faz assim. O nome dado a um judeu é como uma marca, e aquilo vai ter muito a ver, e é dado ou por circunstância do que se viveu, ou fazendo menção de alguém, mas aquele nome é dado como uma marca e que tem muito a ver para influenciar o caráter e a vida da pessoa. Então a mãe de Jabes, ou durante a gestação, ou no momento do parto, o sofrimento dela foi muito grande, muito além daquilo que se diz é o normal. Então, quando ele nasceu, por causa das muitas dores e do grande sofrimento que ela teve para que ele pudesse vir ao mundo, ela lhe deu esse nome, Jabes, no hebraico Jabez, que significa dor ou sofrimento. Então, uma mãe que sofreu muito, gemeu demais para ter aquele filho, ela dá a ele esse nome por causa da circunstância que ela viveu de muita dor e muito sofrimento, e ela lhe dá esse nome. Então agora a dor e o sofrimento se torna como se uma marca na vida dele. Então é como se desde pequeno as pessoas o chamassem, se fosse para nós aqui, o chamasse dor, vem cá, ou sofrimento, vem cá. Isso era uma marca muito negativa na vida dele. Além disso, as circunstâncias eram contrárias. Mas o que Jabes fez? Esse é o ponto principal para a gente orar. Jabes não permitiu que aquela coisa negativa moldasse a vida dele. Isso aqui vai moldar a minha vida. Você sabe que antes de chegar na presença de Deus, muitas das vezes as pessoas passamos por muita coisa negativa, por estar fora da presença de Deus. Tem filhos que eles foram, por exemplo, abandonados pelos pais, simplesmente foram abandonados pelos pais. Tem filhos que vêm o casamento dos pais separado, destruídos. Tem gente que foi rejeitado, tem gente que foi abusado sexualmente, tem gente que foi injustiçado, tem gente que foi traído, tem gente que passou por coisas ruins. O que acontece com muitas pessoas? Elas permitem que aquela coisa ruim comece a moldar a vida delas. Então, se puder resolver para mim, elas permitem que aquilo comece a moldar a vida delas. Então, por exemplo, tem filhos, crianças, são crianças, mas os pais se separam. Às vezes, por um tempo, parece que aquela separação não provocou nada para aquela criança. Ela é uma criança. Mas às vezes aquilo no futuro causa muitos danos. Às vezes aquela criança, ela não fala, ela não expressa, aparentemente está tudo bem com ela. Mas às vezes, com o passar dos anos, a separação dos pais começa a moldar a vida dela negativamente.
Tem filhos que vão para as drogas por causa da separação dos pais. Às vezes os pais não se separam, às vezes acontece uma traição, né, conjugal dentro de uma casa. Às vezes ocorre com os dois, mas vai que o marido, o pai traiu a mãe, o pai tinha amantes. Às vezes aquela criança não entendia muito, mas aquilo surte um efeito. Às vezes uma pessoa foi duramente injustiçada, ou foi muito rejeitada, ou foi desprezada. Acontecem muitas coisas negativas. O problema é que muitas pessoas permitem que essas coisas negativas comecem a moldar as suas vidas. Então tem gente que foi rejeitado, e essa rejeição, ela começou a moldar negativamente a vida daquela pessoa. Tem gente que foi traído, tem gente que foi desprezado, tem gente que foi abandonado, tem gente que cometeu determinados pecados, praticou determinadas coisas na vida, fora da presença de Deus, e aquele pecado não apenas traz morte, trouxe morte espiritual, a pessoa vai morrendo espiritualmente, mas às vezes a pessoa praticou determinadas coisas que fez com que a vida dela começasse a ser moldada negativamente. Então, o que aconteceu? Jabes não era incrédulo, Jabes tinha uma fé, mas ele poderia permitir que aquela coisa do sofrimento, da dor, moldasse a vida dele, mas ele não fez. Então é um conselho, isso acontece com muitas pessoas. Às vezes, quando a pessoa chega na presença de Deus, ela vem de determinadas situações negativas que começaram a moldar a vida delas. Às vezes elas não entendem, às vezes elas não falam sobre aquilo, às vezes elas não compreendem aquilo, mas aquilo provocou alguma coisa na vida da pessoa que começou a moldar a vida da pessoa negativamente. Tem gente que casou, separou, divorciou, o casamento foi destruído. Depois daquele divórcio, depois daquela separação, aquele divórcio começou a moldar negativamente a vida da pessoa. Nem todo mundo consegue, vamos dizer assim, sacudir bem a poeira. Eu fui desprezado, fui rejeitado, ou fui traído, ou pratiquei determinadas coisas, e enfim, nem todo mundo consegue sacudir bem a poeira e dizer: eu tenho que prosseguir, tenho que prosseguir. Então tem muita gente por aí com graves problemas na vida. Você vai ver a maioria, raras exceções, mas a maioria das pessoas que vão para o mundo das drogas. Tem gente que vai para o mundo das drogas por vaidade, acha que quer curtir a vida, ver os amigos, mas nem todos. Tem gente que vai para as drogas porque alguma coisa ruim aconteceu, e a pessoa fala: eu tenho que me refugiar, eu tenho que fugir dessa coisa que me incomoda, que me aflige, e vai para as drogas, vai para o alcoolismo. Você vai ver muitas mulheres aí que foram para o lesbianismo, mulheres que, às vezes, porque se separou, porque foi traída, porque divorciou, porque teve um casamento ruim, o diabo trabalha, aproveita aquilo, e ela vai agora para o braço de outra mulher, e vice-versa. Tem homens no homossexualismo, gente que foi para o homossexualismo, alguma coisa aconteceu com muitos deles, e aquilo moldou negativamente a vida deles, e o diabo entra, aproveita e entra. Então é importante lembrar do testemunho de Jabes, porque aquele nome Jabes ou Jabez lá no hebraico era como
você tem uma marca agora. A tua vida agora marcada por dor, sofrimento. O que ele fez? Ele fez uma coisa importante. Ele não permitiu que aquela marca, é uma espécie de marca que a mãe lhe deu, moldasse a vida dele. Ele veio com a fé. Então, poucas pessoas fora da presença de Deus, poucas pessoas passam por alguma coisa muito negativa e elas conseguem dizer: não, isso aqui não vai moldar a minha vida. Eu fui abandonado pela minha mãe quando eu era pequeno, ou eu fui abandonado pelo meu pai não me reconheceu, ou eu fui abusada sexualmente, ou eu vim de uma família em que o pai e a mãe se separaram, se divorciaram, ou eu fui traído, ou eu fui injustiçado. Poucas pessoas fora da presença de Deus conseguem dizer: isso aqui não vai moldar a minha vida negativamente. Eu passei por uma coisa muito ruim, mas eu não posso permitir que isso aqui venha moldar a minha vida. Poucos são. Então, muitos que às vezes vêm para a presença de Deus, agora começam a buscar a Deus, agora estão conhecendo a Deus, ou quando conhecem a Deus, muitos vêm às vezes vivendo isso, ainda permitindo que as suas vidas sejam moldadas por alguma coisa ruim que aconteceu. Tem gente que é recalcado, tem gente que é cheio de ódio, tem gente que carrega ódio no coração, tem gente que carrega um espírito de vingança no coração, tem gente que, porque passou por determinadas coisas, às vezes lá na infância, agora eles querem desforrar nos outros, eles querem trazer para os outros aquilo que eles viveram, eles querem que os outros vivam. Então tem mães que são recalcadas, às vezes ela sofreu a beça no casamento dela, ela não quer, ela não tem prazer de ver que sua filha seja feliz no casamento. Às vezes tem mãe que ela, se depender dela, ela vive a mesma coisa que a filha viveu. Eu não fui feliz, eu também não quero que minha filha seja feliz. Por isso que tem, não é só mães, também tem pais, mas tem mães dentro de famílias que, se depender dela, ela acaba com o casamento de todas as outras filhas. Sabia disso? Elas fazem isso, porque aquilo moldou a vida delas. A infelicidade que elas viveram, agora moldou a vida delas, e elas querem que os outros vivam a mesma coisa. Então tem gente que fala assim: caramba, naquela família ali, se depender da mãe, nenhuma filha, isso é verdade, nenhuma filha permanece casada. Tudo que ela puder fazer para dar errado, se o casamento está indo bem, se ela puder colocar as mãos e arrebentar com o negócio, jogar o marido contra o genro contra a filha, ela faz. Tudo que ela puder fazer para destruir, ela faz, porque ela viveu uma coisa, e aquela coisa moldou a vida dela negativamente, ela permitiu, e por aí vai as situações e os exemplos. Então, importante, a pessoa, quando chega na presença de Deus, ela analisa essas coisas. Bom, a minha vida estava sendo moldada pelo abandono que eu sofri lá do meu pai ou da minha mãe. Essa coisa moldou minha vida. Minha vida tem sido moldada pelo abuso sexual que eu sofri. Às vezes garotos, meninas foram abusados sexualmente, eles cresceram com aquilo moldou a vida deles negativamente. Às vezes a pessoa viveu uma vida conturbada durante muito tempo, porque aquilo moldou a vida. Então é importante que a pessoa, a partir do momento que chega na presença de Deus,
a pessoa olhe para dentro de si e fale: opa, a minha vida vinha sendo moldada por essa traição que eu sofri, por essa injustiça que eu passei, por esse abandono que eu passei, ou por uma coisa muito errada que eu pratiquei, e essa coisa estava moldando a minha vida. Não, agora não. Agora eu tenho que permitir, usar a fé e permitir que Deus comece a moldar a minha vida seja moldada por Deus. Então, no meio cristão, você pensa que todo mundo, que evangélico, na igreja, Bíblia na mão, todo mundo tem um coração muito bom? Não, não é assim não. Não é assim não, não funciona assim não. Tem gente que, se você for conviver com eles lá um dia, você fala: é difícil, não dá. Porque tem gente recalcado. Está quanto tempo ouvindo a palavra de Deus? Sei lá, não sei quantos anos, mas não mudou nunca. Tem gente recalcada, tem gente que eles não querem, eles são evangélicos, estou falando de gente incrédula não. Eles estão às vezes dentro ali no meio evangélico há muitos anos, mas eles são recalcados, eles arrumam confusão com todo mundo, eles não dão paz para ninguém, eles às vezes têm um espírito de vingança, o que eles viveram de ruim, eles querem que os outros vivam, e por aí vai. Se a gente fosse dar exemplo aqui, a gente não ia sair daqui hoje. Por quê? Porque essas pessoas, elas não tomaram uma decisão. Essa coisa ruim moldou minha vida negativamente. Eu tenho que me livrar disso. Eu tenho que abrir o coração agora, e eu tenho que permitir que Deus venha moldar a minha vida. O que você acha que uma pessoa com um coração cheio de mágoa, por exemplo, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, porque de repente sofreu na mão do pai, na mão da mãe, porque teve uma infância infeliz e permitiu que aquela coisa moldasse a vida, o que você espera que seja a vida dessa pessoa? O que você espera que essa pessoa, a vida dela produza? Muita coisa ruim, muita coisa ruim. Só que muitas pessoas, às vezes, agora começam a buscar a Deus, mas no momento que começam a buscar a Deus, elas não olham para isso. Elas não falam assim: não, espera aí, eu sofri pra caramba, mas eu não quero ver ninguém sofrendo. Eu não posso aceitar mais esse espírito de vingança dentro de mim. Evangélicos com espírito de vingança, foi infeliz no casamento, aquilo está lá dentro da pessoa, porque o casamento foi ruim, o casamento foi infeliz, porque teve um casamento ruim, aquilo está dentro. Eu não resta dúvida não. Existem muitas mães por aí que, se elas puderem, meu amigo, se elas puderem, elas fazem de tudo para que o casamento seja do filho, seja da filha, seja ruim, seja amargo, seja péssimo, como foi o delas, porque aquilo está dentro delas, aquilo está dentro delas. Você vai fazer o quê? Tem gente que, porque sofreu na mão do pai e da mãe quando eram pequenos, os pais não tinham sabedoria, sei lá, massacravam os filhos, aí eles crescem com aquilo molda a vida deles. E quando eles têm filhos, eles falam: eu vou passar a mesma coisa que eu vivi, eu quero que meus filhos vivam. Eles massacram seus filhos, eles massacram. Filho, já repeti 1000 vezes, não é Deus. Você tem que tratar com amor, respeito, mas você tem que ter postura para disciplinar. Isso é uma coisa, isso é bíblico, totalmente dentro da Bíblia. Outra coisa é massacrar os filhos. Outra coisa é massacrar. Tem pais que não venceram por muitos anos na vida, no que fizeram, nas suas vidas, naquilo que realizaram, eles não venceram. Hoje eles não querem que os seus filhos vençam também.
está dentro deles. Se o que eles puderem fazer para que os filhos tenham uma vida extremamente fracassada como eles tiveram, eles vão fazer. E quando eu falo aqui, dá a impressão que eu estou falando de uma coisa lá de outro planeta. Não, não é outro planeta não. Vocês conhecem muitos casos ou não conhecem? Conhece ou não conhece? Muitos casos por aí. Tem filhos, tem pais que, se depender deles, não, eu não venci, meu filho também não vence. Eu não fui feliz, minha filha também não pode ser. Eu não fui uma pessoa feliz na minha vida, então também não quero que ela seja. Então, muito importante lembrar disso. O que está moldando a sua vida? O que tem servido para moldar a sua vida? Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, as promessas de Deus. O que está moldando a sua vida? Porque de nada adianta apenas orar. Não adianta orar. O que adianta? Por exemplo, você deve conhecer. O que adianta uma pessoa recalcada? Foi infeliz no casamento, foi infeliz na vida, sofreu na infância, aquilo está dentro da pessoa, tem uma bomba dentro da pessoa que ninguém tirou. Aquela pessoa é recalcada. Se ela puder fazer com que a filha sofra, ela faz. O filho sofra, ela faz. Ela tem uma vingança, ela pensa assim, eu não fui feliz, minha filha também não pode ser. Um monte de gente assim. O que adianta uma pessoa dessa orar? Falar com Deus o quê? O coração dela está sujo, está cheio de coisa que não presta. Essa pessoa, ela precisa abrir o coração, falar: essa desgraça é desgraça, essa desgraça desse espírito de vingança, essa desgraça recalcada dentro de mim, moldou a minha vida durante muitos anos. Não aceito mais isso. Ó Deus, é enfiar a cara no joelho, no chão, o joelho, o rosto no chão. Eu tenho que enfiar, colocar a minha cara no chão, me humilhar diante de Deus, dizer: Deus, olha, sofri, passei isso na mão do meu pai, da minha mãe, do meu marido, de não sei quem, e essa coisa encheu o meu coração, dominou meu coração, e eu permiti que isso dominasse o meu coração durante muitos anos. E eu, com sinceridade, se depender, o meu filho não é feliz, minha filha não é feliz, casamento deles vão para o brejo mesmo, o que eu puder fazer, é assim que eu tenho vivido. Eu não quero mais essa desgraça dentro de mim. É colocar mesmo a cara no chão e se humilhar e falar: Deus, me perdoa, que a partir de hoje, o Espírito Santo, tua palavra, venha moldar a minha vida. Se não fizer isso, você vai ver. Daqui a 10 anos, você vai perguntar para os parentes daquela pessoa: quem é a fulana? Aquela senhora? Aquela senhora, Deus nos acuda. Se depender dela, ela destrói a família. Se depender dela, destrói o casamento de todo mundo. Se depender dela, destrói até a vida dos vizinhos. Mas ela é evangélica, ela conhece a Bíblia, ela vai na igreja. E aí? O coração não mudou? Não permitiu que agora Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo moldasse a vida, moldasse o coração? Muita gente assim. Então, seja um problema desse: eu passei por uma traição. Tem gente que passou lá por uma traição. Tem homens que foram traídos pela mulher, e a partir dali ele foi para o alcoolismo, ele foi para as drogas, ele foi para um monte de coisa. E essa coisa vinha moldando a vida dele. Às vezes o casamento já acabou há anos, mas aquela traição ainda continuou moldando a vida dele, dirigindo a vida dele. Aquele sentimento de ter sido traído está moldando a vida dele. Se uma pessoa dessa não abrir o coração, falar: Deus, eu não aceito mais, eu fui traído, e essa coisa continua me dominando ainda. De repente a pessoa diz até que não, perdoei de coração, mas aquilo está moldando. Se essa pessoa não abrir o coração e disser: não, eu tenho que me libertar disso, esse sentimento de ter sido traída, não pode continuar moldando a minha vida. Ó Deus, está aqui, eu quero que o Senhor molde a minha vida, a tua palavra, o teu Espírito, a tua direção. Se não fizer isso, vai continuar no mesmo caminho.
na mesma direção. Então, eu fui abandonado pelo meu pai quando eu era criança, ou pela minha mãe, me abandonaram, me jogaram lá não sei aonde, acabou, viraram as costas para mim. Isso não pode continuar moldando a vida da pessoa. Muitas pessoas que estão vivendo fora da presença de Deus, elas tiveram as suas vidas entortadas. Alguma coisa aconteceu e entortou. Então o diabo hoje trabalha, e esses artistas filhos do capeta, a maioria deles, eles dizem, não, casou, não deu certo, vai embora, vai para outro lugar, assim mesmo e tal, não deu, hoje não sei o que e tal. E muitos deles vão tendo relação sexual, mulheres engravidam, nem casaram, daqui a pouco elas separam, outros se casam, separam, e as crianças, elas pensam que o dinheiro, elas pensam que o carro, elas pensam que a conta bancária, elas pensam que a roupa de marca, elas pensam que o celular vai resolver o problema com a criança. Toma aqui um celular. Você vê criancinha pequenininha, um absurdo, já com o celular na mão, para fazer o que quiser. Eles pensam assim, não, o casamento acabou, mas eu dou um celular para o meu filho, eu dou um celular para minha filha, eu dou uma roupa cara, eu dou isso, e isso vai resolver. Não vai resolver nada. Às vezes aquela criança, ela não fala, não entende, não explica, mas aquilo foi um baque violento dentro dela, um baque. O meu pai foi embora, o meu pai e minha mãe se separaram, ou então o meu pai, eu sou filha de um homem que teve uma relação ali com minha mãe e tal, e ele foi embora, ele sumiu, minha mãe teve um caso e tal, eu nasci, cadê o pai, cadê a mãe e tal. Às vezes as pessoas dizem, não, vamos dar um celular. Que celular? Celular vai resolver problema de criança nenhum, não. Celular vai resolver problema de criança nenhum. E os que caem nessa besteira, tem filhos pequenos, enfiam o celular na mão de uma criança que não tem discernimento, eles não sabem o problema que eles estão arrumando para frente. Então, o que Jabes fez? É uma atitude. Isso não vai moldar a minha vida. Aí ele vem para o lado importantíssimo da fé. Ele invoca Deus. Vamos ler aqui 1 Crônicas, 4:9. 2 versículos aí no máximo. Foi Jabes mais ilustre, mais respeitado, mais honrado, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então é como se ela deu o nome, deu uma marca. A marca dele era dores. Aonde vai, todo mundo chamava ele, o nome dele significava dores. Eu tenho uma marca agora na vida. Eu não posso permitir que isso molde a minha vida. Aí diz a Bíblia, versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, fez uma oração, dizendo, tomara que me abençoes, humilde, não estava exigindo nada, não estava arrogante nada, tomara que me abençoes, e me alarga as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Amém? Então quando ele diz, tomara que me abençoes, eu desejo que o Senhor me abençoe. Uma das coisas mais importantes é você ter a bênção de Deus. Ter a bênção de Deus. Existem pessoas nesse mundo que elas têm muita coisa conquistada nesse mundo, mas elas não têm a bênção de Deus. Então é fundamental ter a bênção de Deus. Vou me casar, o que é o mais importante? A casa, os móveis, a marca dos móveis,
a cor do enxoval, isso é besteira. O mais importante é ter a bênção de Deus. Com a bênção de Deus, o mais importante. Casais se casaram e buscaram tudo que o mundo apresenta para o casamento. São infelizes, eles não têm a bênção de Deus. Quando não se tem a bênção de Deus, não se tem o mais importante. Enquanto estamos aqui, depois da certeza da vida eterna, da presença de Deus, fundamental, você diga assim: a bênção de Deus está comigo. Então a vontade de Deus é nos abençoar, para que possamos abençoar. A vontade de Deus é nos abençoar para nos tornar abençoadores. Então Jabes, o que ele pediu? Eu quero a bênção de Deus. Minha mãe me deu lá uma marca, mas essa coisa não vai moldar a minha vida, é mais ou menos assim. Ó Deus, tomara que me abençoe, porque ele cria que a bênção de Deus faria toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. O que se faz para se ter a bênção de Deus? Sobretudo fé e obediência. Fé e obediência. A obediência envolve muita coisa. Fé e obediência. Aí ele diz depois: alarga as minhas fronteiras, faz a minha vida expandir além dessa, é mais ou menos, além desse mundo pequenininho que eu vivo aqui, de dificuldades, de lutas, de circunstâncias contrárias, de tantas coisas. Faz as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras, me faz expandir em todos os aspectos. Não era só no aspecto profissional, financeiro, material, todos os aspectos. Me dê condições de alarga as minhas fronteiras. Então, às vezes você vem buscar a Deus, você está vivendo num mundinho pequenininho, um mundinho de circunstâncias aqui, de lá, em todos os aspectos. Ó Deus, alarga as minhas fronteiras, me faz expandir, aumenta os meus limites para todos os aspectos. Você pode crescer muito espiritualmente, muito espiritualmente. Você pode ser muito abençoado por Deus, você pode ter uma influência muito maior sobre as pessoas, você pode ser usado por Deus, o seu testemunho pode alcançar muita gente. Deus pode fazer muita coisa, mas aí depende de fé e de uma visão. Não, esse mundinho que eu estou vivendo aqui, beleza, acho que mais do que isso Deus não pode fazer. Então, virão outros no seu lugar, outros se sentarão ao seu lugar e vão crer. Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Eu vim aqui, conheci Jesus, me libertei aqui do vício, dos demônios, das perturbações. Eu posso ser nascido do Espírito Santo, eu posso receber o batismo do Espírito Santo, eu posso ser usado por Deus, eu posso produzir fruto para Deus, eu posso ter testemunhos maiores, eu posso ser muito mais usado por Deus, Deus pode ser muito mais glorificado através de mim, eu posso abençoar muito mais pessoas. Alarga as minhas fronteiras. Aí é fé de cada um. Tem gente que tem essa fé, tem gente que não tem. Depois ele disse: que seja a tua mão sobre mim. Essa mão é um símbolo da presença de Deus. Ou seja, aonde eu for, eu quero que a presença de Deus esteja comigo, me acompanhe. Depois ele disse: me preserve do mal, não permita que o
o mal prevaleça sobre mim, me preserve do mal, de tal maneira que não me venha aflição. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aquele que nasceu e recebeu uma espécie de marca voltada para a dor e sofrimento, ele se tornou mais ilustre dentre os seus irmãos. Deus fez coisas extraordinárias na vida dele e o colocou numa posição mais ilustre do que os irmãos. Isso não foi automático, teve que existir uma fé por parte dele. E isso acontece conosco. Tem pessoas que conhecem a Deus e elas creem que nada mais ele possa fazer. Elas olham para as suas vidas, para o que fez. Claro, você tem que ter gratidão, mas às vezes elas olham e elas dizem assim: eu acho que mais do que isso não dá, não é possível. O que acontece? Elas limitam o que Deus possa fazer. Então eu quero fazer orações antes da gente buscar a presença de Deus. A primeira coisa que se deve verificar, se você diz: não, o que tem moldado a minha vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é uma fé viva num Deus vivo. Passei por muitas coisas, mas elas não estão moldando mais a minha vida. Isso é importantíssimo. Mas se muita gente fizer um exame legal, pois fizer um check-upzinho legal, tem muita gente que veio, passou a crer em Jesus, foi batizado nas águas, é dizimista, é ofertante, vem à igreja, mas no coração, no psicológico, no emocional, tem muita gente ainda sendo moldado por coisas ruins que viveu lá atrás. Aquilo dirige, aquilo foi dando um formato à vida da pessoa, e ela às vezes ainda está sendo moldada por aquilo. Não dá. O que tem que moldar a nossa vida a partir de agora é Deus. Jesus estava pregando, de repente vem os religiosos, traz a mulher que estava em adultério, foi pega em flagrante, a lei dizia, apedreja. Perguntaram para Jesus de propósito, vamos ver se ele manda apedrejar também, ou se ele fala: não, não tem problema nenhum adulterar, se ele concorda. Jesus nem mandou apedrejar, nem concordou com o pecado. Ele disse: quem não tiver nenhum pecado aí, beleza. Em outras palavras, beleza é eu que estou falando, mas é mais ou menos assim: quem não tiver pecado aí, manda pedra. Aí todo mundo tinha pecado. Eles foram saindo. Mulher, onde estão os teus acusadores? E escrevendo no chão, na terra, Jesus disse: vai e não peques mais. Ela era adúltera, se tornou depois um grande instrumento nas mãos de Deus. Foi uma das que mais ajudaram Jesus. Tornou-se não só uma discípula, mas uma mulher muito usada por Deus naquele ministério em que as mulheres ajudavam muito. Aquela coisa não prosseguiu com ela, não prosseguiu. Então, essa é uma mensagem, você já ouviu sobre isso muitas vezes, sobre Jabes, mas o Espírito Santo está orientando hoje. Olhe para você, veja o que está moldando a sua vida. Nem todo mundo lá fora, incrédulo, sacode poeira, e às vezes a pessoa até já na vida cristã, de repente passa por uma coisa
negativa, adversa, e às vezes a pessoa permite que aquilo venha moldar a vida dela. Se você for num bar cheio de gente lá bebendo, alcoolizado, alguns não conseguem nem levantar para ir embora. Se você puder chamá-los, conversar com eles depois, conta a sua história. Não todos, mas muitos deles passaram por alguma coisa ruim e aquilo moldou a vida deles, eles foram para o alcoolismo. Eu vou me esconder lá, atrás da bebida. Muitos deles. Algumas exceções, mas muitos deles. Tem gente que não foi para as drogas, não foi para o alcoolismo, não foi para nada disso, mas às vezes aquilo está dentro da pessoa. Então é como se Deus está querendo moldar a vida da pessoa para coisas grandes, para abençoar, para que ela se torne abençoadora, ele possa ser glorificado, ela tenha testemunhos maiores, mas aquilo impede, porque a pessoa, nós temos o nosso corpo, nós temos alma, nós temos espírito, tá certo? Mas o que prevalece na sua maneira de pensar, seus sentimentos, que às vezes muita coisa ruim está prevalecendo. Então Deus quer fazer, mas às vezes as pessoas não permitem. Deixa eu só ler para terminar Jeremias capítulo, tá um barulho danado aí, né? 18. É só um exemplo do que nós temos que fazer. Aqui Deus fala sobre Israel, mas isso serve como exemplo a nós. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A casa do oleiro, você sabe, aquele homem, aquele profissional, trabalha formando vasos de barro, por exemplo. Então, na casa do oleiro tem uma máquina lá, que ele vai pedalando, ela vai circulando em cima, ele põe o barro e com as mãos ele vai dando formato para aquele vaso. Então Deus falou: vai lá na casa do oleiro. Ele obedeceu e foi. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, né? Porque o equipamento tem uma roda. Como o vaso que o oleiro fazia lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra de Deus dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então não é só para Israel. Então você, para a gente terminar, olhe para mim. Viveu lá fora da presença de Deus. Alguns mais, outros menos, raras exceções. De repente, muita coisa ruim aconteceu, desobediência, pecado, fora da presença de Deus. Muita coisa ruim tornou a vida da pessoa como um vaso quebrado. Eu vim arrebentado, comecei a buscar a Deus, todos os sentidos, minha vida como um vaso quebrado. Deus pode fazer da vida dessa pessoa um vaso novo, pode fazer, mas uma coisa importante, você tem que ter a capacidade espiritual, humildade,
para dizer: Deus, está aqui a minha vida, está toda quebrada, está toda arrebentada, mas eu queria que o Senhor moldasse a minha vida, fizesse dela uma nova vida. Ele tem poder para isso. Mas uma pessoa que ainda permite que coisas ruins, negativas, venham moldar a vida, elas impedem Deus de abençoá-las. Elas impedem Deus de abençoá-las. E você pode verificar. Tem gente que passou lá pelo... Isso acontece muito. Passou lá pelo primeiro casamento. Primeiro casamento. Às vezes o casamento acabou. Tem casos que o casamento acaba por ciúme. Eu tinha um ciúme obsessivo, um troço doentio, acabou, não aguentou, acabou. O outro vai embora. Às vezes a pessoa casa de novo, mas o ciúme doentio está dentro daquela pessoa. Ela vai para o segundo casamento, 99% que vive a mesma coisa. E se bobear, o segundo vai acabar. Aí ela vai para o terceiro casamento. Terceiro. 99% que aquilo continue. Porque tem um troço que está moldando, dominando, prevalecendo dentro da pessoa. Esse é um exemplo pequeno. Então nós vamos orar. Pergunte para você mesmo: o que tem moldado a minha vida? Palavra de Deus, a mão de Deus, o Espírito Santo, o que está moldando a minha vida? Se Ele está moldando a sua vida, viva a fé, creia que Ele pode fazer coisas maiores. Não, o que está moldando a minha vida é o espírito de vingança, porque sofri muito na mão de não sei quem, sofri muito, na infância, na adolescência, sei lá, eu sofri muito, ou no meu casamento. Agora tem gente que, se vê alguém dizendo assim: não, estou muito ferido no meu casamento, aquilo incomoda muito, aquilo deixa a pessoa meio doente, porque ela não foi feliz, ela também está dentro dela, ela não reconhece, não admite. Por isso que, inclusive, não são todos os casos não, mas tem famílias que às vezes a mãe, ela consegue acabar com vários casamentos numa família, sabia disso? Pode dar um troféu para ela, a campeã da cidade, acaba mesmo, porque o coração dela trabalha para aquilo. Então, se ela puder jogar o filho contra a nora, ou a filha contra o genro, ela faz, está dentro dela, porque aquilo está dentro da pessoa. E no meio cristão, no meio evangélico, tem muita gente assim, que ainda tem sido moldado por muita coisa negativa, e isso é péssimo, porque impede que Deus realize coisas boas. Amém? Entenderam? Alguma dúvida? Vamos orar. Fique de pé, por favor. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Feche os olhos, por favor. Faça uma oração muito sincera, sem fingimento algum. Olhe para dentro de você, pergunte ao seu coração: o que está moldando a sua vida? O que vem moldando a sua vida? Se é a palavra de Deus,
a direção do Espírito Santo, a presença de Deus, ou se alguma coisa ruim que lhe aconteceu, quem sabe na infância, na adolescência, ou quando você já era adulta, porque muitas pessoas vêm para a presença de Deus trazendo muitas coisas ruins na vida, tendo passado por muitas coisas ruins, e às vezes alguma coisa ruim começa a moldar a vida da pessoa. Uma pessoa recalcada, cheia de raiva, de ódio, de revolta, porque foi infeliz no casamento, inconscientemente, ela começa a desejar a infelicidade dos próprios filhos e filhas. Uma pessoa que foi desprezada, às vezes é moldada pelo desprezo que sofreu. Olhe para dentro de você, verifique, pergunte, peça a ajuda de Deus se você tem dúvidas, e pergunte o que tem moldado a sua vida. Se não tem sido a palavra de Deus, o Espírito Santo, a voz de Deus, arrependa-se, rasgue o seu coração hoje e peça a Deus ajuda. Diga para Ele que essa coisa ruim vem moldando a sua vida, não saiu de dentro de você, ainda tem força dentro de você, e você não quer permitir que isso continue moldando a sua vida. A mãe de Jabes lhe deu aquele nome que era como uma marca de sofrimento e dor, mas ele não permitiu que aquilo moldasse sua vida, mesmo tendo aquele nome que era como uma marca de dor e sofrimentos. Ele se tornou mais ilustre dentre os seus irmãos, porque Deus lhe atendeu a oração, mesmo que por muitos anos alguma coisa ruim tenha moldado a sua vida. Quando chegamos na presença de Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas, Ele pode transformar todas as coisas, mas é preciso que a pessoa rasgue o coração e diga: não aceito mais ser esta pessoa recalcada, cheia de ódio, de vingança. Eu não aceito mais que esse desprezo, essa rejeição, essa traição, essa coisa domine o meu coração e molde a minha vida. Quando alguém se coloca diante de Deus
como um barro colocado nas mãos do olheiro, Ele tem poder para transformar, porque Ele é Deus. Abençoe este povo, meu Pai. Se o Senhor não falar com eles, eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Eu não tenho condições de convencê-los, mas eu creio que o Senhor queria que ouvíssemos o que ouvimos aqui. Ajude aqueles que com humildade de coração eles estão buscando se livrar daquilo que negativamente vinha moldando as suas vidas, e estão se colocando diante de Ti como um barro na mão do olheiro, porque querem que o Senhor venha moldar as suas vidas. Oh, meu Deus, Jabes orou dizendo: ó, tomara que me abençoes, alargue as minhas fronteiras, que a tua boa mão esteja sobre mim, que o Senhor me preserve do mal, de tal maneira que não me venham aflições. E o Senhor lhe atendeu o pedido. Abençoe que aqueles que têm permitido que o Senhor venha moldar as suas vidas, que eles creiam que o Senhor pode fazer muito mais do que tem feito, do que já fez. Oh, meu Deus, nós Te pedimos isso de todo o nosso coração, que haja fé para prosseguir e não desistir. Abençoa o Teu povo. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Oh, meu Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, porque ainda que alguém chegue à tua presença com a vida destruída, sendo moldada por tanta coisa ruim, quando há uma entrega de coração, o Senhor transforma. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Nós te glorificamos, porque assim como o vaso se estragou na mão do olheiro e foi feito um novo vaso, nós cremos em Ti, meu Deus. Nós cremos que o Senhor faz nova todas as coisas. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus. Não há outro Deus, não existe outro Deus. O Senhor é o Deus que pode alargar as nossas fronteiras. O Senhor é o Deus que pode
nos tornar mais ilustres. O Senhor é o Deus que deseja nos abençoar para que sejamos abençoadores. O Senhor é o Deus que quer nos usar a cada dia. O Senhor é o Deus que deseja usar a todos aqueles que se voltam para Ti, que entregam-se para Ti. Tu és verdadeiro, fiel. O Deus que fez com que Jabes se tornasse mais ilustre que seus irmãos. Aceite, Senhor, a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa fé, aceite, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor perdoa as iniquidades, o Senhor sara as feridas, o Senhor é o Deus que tem o poder para curar os traumas, o Senhor é o Deus que pode tornar uma pessoa cheia da Tua presença, ainda que ela tenha sido absolutamente dominada pelas trevas. Tu pode todas as coisas. Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e venha envolver o Teu povo, falar ao coração do Teu povo, mostrar ao Teu povo que o Senhor é Deus e pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, e pode transformar todas as coisas e fazer com que sejamos um instrumento para o Teu louvor. Sim, Senhor, nós levantamos as nossas mãos aos céus para Te adorar, para Te agradecer, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome. Para o Senhor não há limites. Ele orou dizendo: alarga as minhas fronteiras. Para o Senhor não há limites, não há fronteiras. Tu és Deus infinitamente poderoso. Aceite o nosso louvor, fortaleça o Teu povo, Senhor, aviva o Teu povo, fale ao coração do Teu povo que o Senhor pode fazer infinitamente mais em suas vidas, que o Senhor deseja moldar as suas vidas e realizar coisas grandes para que eles também possam Te glorificar ainda mais, que haja força espiritual, que haja uma fé sobrenatural, que haja um coração humilde, que haja um coração disposto, Senhor, a Te seguir, a fazer a Tua vontade, que haja coragem, Senhor, espiritual, que haja entrega, que haja vida, que haja transformações e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, engrandecido seja, Senhor, o Teu nome. Aceite o nosso louvor, nós Te adoramos. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é vivo, o Senhor é Deus. Que o nosso louvor, a nossa gratidão seja aceita por Ti e o Senhor se agrade de cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Perto quero estar, Junto aos Teus pés, junto aos Teus pés. cante para Deus, pois prazer maior, Pois prazer maior não há me render e Te adorar, que me render e Te adorar. tudo que é em mim, Tudo que há em mim, quero Te ofertar. mas ainda é pouco eu sei, Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. levante as mãos, Te louvarei, Te louvarei. não importam Não importam as circunstâncias,
Adorarei. Adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém?